Olá, amigos. Ponto de Vista Medicina está começando e eu quero falar aqui diretamente para Marisa Alonso, que ontem ligou para o programa para se queixar da falta de água no prédio em que mora, na rua Duque de Caxias 739. E ela dizia do descaso do CODAL em não atender aos apelos dos moradores que estavam sem água já há algum dia. E, como havíamos prometido a Marisa, entramos em contato com o José Luiz Alves, que é o presidente do CODAL, e ele mandou a sua equipe lá. E aconteceu exatamente o que havíamos previsto na conversa com a Marisa. O problema é no prédio, não é na rua. O síndico instalou um equipamento lá na entrada de água e este equipamento, por um motivo qualquer, emperrou e estava impedindo a entrada de água para o prédio. Então o problema está solucionado e a culpa não era do CODAL, segundo as explicações dadas pelo José Luiz Alves. Professor Hamid, bom dia. Bom dia. Professor, homeopatia alivia dor e cura ou só alivia dor? Pode até aliviar a dor, mas curar não cura nada não. Até a propósito disso, recentemente, a Comissão de Saúde do Parlamento Britânico fez uma ampla investigação científica séria, chegou à conclusão que a homeopatia não tem nenhum poder curativo, ou seja, de interferir na história natural da doença. O que ela pode funcionar é como um placebo, quer dizer... É exclusivamente como placebo, professor? Exclusivamente como placebo, porque ficou provado cientificamente... Então, se tomar água e tomar o remédio homeopático é a mesma coisa, acreditando que cura? Não, que sara a dor. Só que tem que falar que essa água é um remédio. Sim. Falou que essa água é um remédio, ela funciona. Mas funciona para aliviar a dor, que não é um fenômeno físico só, é um fenômeno biopsicossocial. Ou seja, manifestações de ordem psíquica ou social, elas podem responder. Mas aquelas físicas, biológicas, que tem uma bactéria ou tem alguma alteração, não funciona. Tanto é verdade que essa comissão recomendou ao governo britânico que retire a verba anual que é dada para a homeopatia para custear isso. Porque lá a saúde e os medicamentos são todos pagos pelo governo. E não é a primeira vez que chega-se a essa conclusão. Já em 1998, agora foi o Conselho de Pesquisas da Grã-Bretanha, fez a mesma, encomendou a mesma pesquisa e não resolveu nada. Mas por que tanta pesquisa? Porque na medicina socializada o governo não pode gastar com placebo. Professor, e por que tem médico que receita produto homeopático? Olha, esse é um outro problema, né? Porque o Miguel Cotto, que foi um dos maiores clínicos do país do século passado, ele dizia que os médicos se diferenciam no diagnóstico e se igualam na terapêutica. Quer dizer, no tratamento todo mundo pode ser igual. Agora, cada um tem um motivo para agir como age. A mim é dado o direito de ignorar que o remédio homeopático funciona apenas como placebo, mas ao médico não é dado esse direito. Pois é, mas tem alguns médicos que são especialistas nisso. Inclusive, isso já causou uma celeuma, né, na Associação Médica Brasileira, de não reconhecer a homeopatia como especialidade. Mas depois de vários estudos, a AMB resolveu reconhecer. Mas você sabe, Edson, que existe política até em casa. Agora, inclusive homeopatas consultados aqui no Brasil, depois de uma reportagem do Fantástico, um deles, professor da Universidade Federal de Uberlândia, ele reconheceu que a única ação da homeopatia é na rinite alérgica, que tem um componente emocional muito grande. Né? Beto, agora, aqui não é o lugar, mas é de se lançar um desafio. Se um indivíduo com infarto do miocárdio, a homeopatia curaria isso. Professor, outra coisa, por que os médicos resistem em receitar o remédio genérico? Olha, não há tanta resistência, é que existem genéricos e genéricos. E há uma confusão tremenda entre genérico e remédio que não é genérico, mas que não é de marca também, é o similar chamado, né, que muda o nome e tal. Então, essa é a diferença, mas tem muitos genéricos bons. Agora, o problema dessa confiabilidade é que o genérico, os testes
que a lei impõe que sejam feitos, de absorção, de biodisponibilidade, de concentração, que a eficácia do medicamento depende disso. Esses testes de comprovação, segundo consta, são feitos em pessoas normais, não em pessoas doentes. Isso, alegação de laboratório da indústria farmacêutica, que também ela gosta de colocar lenha na fogueira em relação a isso, porque não existe santo também na indústria farmacêutica. Agora, tem os genéricos muito bons. Tanto é verdade que alguns laboratórios, indústria farmacêutica, esses de pesquisa, já têm os seus genéricos, né, para concorrer. Eles também estão fazendo os genéricos. E será que a pesquisa dele foi como essa, que a própria indústria diz, que a pesquisa é feita com pacientes sadios? Pois é, mas o sal, na realidade, é o mesmo do produto de marca, só que tira a propaganda. Porque o grande problema que encarece o medicamento de marca é a propaganda, é a amostra grátis. São viagens, patrocínio de congresso e outras situações. Isso encarece. Eu acho que se tirasse isso, poderia até ficar o mesmo preço. Agora, a indústria farmacêutica está errada? Não. Olha, não existe progresso na medicina sem a indústria. As grandes descobertas da medicina foram patrocinadas pela indústria farmacêutica. Olha, um aviso para você que não pagou a parcela única ou primeira parcela do IPTU, vencida ontem. O prazo para o pagamento com o desconto foi prorrogado para o dia 26 deste mês. No caso do parcelamento, as demais parcelas observam as datas originais do carnê. Mas é preciso que você vá à prefeitura ou acesse a internet para tirar a nova guia com a data de 26 de março. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Lembramos mais uma vez que está chegando o dia da Feira de Doces e Artesanatos lá de Santa Rosa. Professor Ramiro, o senhor que é um homem rural também, o senhor já foi à festa de Santa Rosa? Não, acho que eu não sou homem rural não, Elton. Não, o senhor tem propriedade rural, gosta de uma fazenda, gosta de criar uma vaquinha, um porquinho. Eu gostaria até de fazer, eu gostaria de fazer esse parênteses, que essa fazenda não é adquirida com o meu próprio suor. Foi da minha mulher e é de herança, então precisa ficar claro. Pois é, mas de vez em quando o senhor vai lá sujar os pés. Lá vou, como, né? Aliás, agora eu não vou mais. Mas o senhor deveria conhecer essa feira de doces e artesanatos lá de Santa Rosa. Produtos da roça, a preços baixos. E isso aqui não é comercial não, viu gente? É porque eu conheço a comunidade de Santa Rosa, sei do trabalho daquela comunidade rural, pessoal trabalhador, e de vez em quando eles fazem essa feira de doces. Domingo é dia, das 8 às 18 horas, e tem inclusive almoço, que não é na Vasco da Gama não, viu? Não é na faixa não, tem que pagar. É mais barato, mas se paga. Professora, apresente o nosso convidado, por favor. Eu, antes de apresentá-lo, eu queria te fazer uma pergunta. Sou obrigado a responder ou posso pedir ajuda aos universitários? Não, pode pedir ajuda, mas acho que não é necessário. Você já imaginou, há 200 anos atrás ou 300 anos, se você tivesse que ser operado naquela época, com dor? Inclusive tem até uma história que no melhor hospital de Londres, de 1700, tinha um hospital em que as cirurgias eram feitas no último andar e tinha um sino, aquele violento, para tocar o sino para o indivíduo não escutar os gritos. Isso é fantasia ou realidade? Não, está na história da medicina. Então tocava o sino, amarrava-se o sujeito, lhe dava, devia ser uísque, porque lá não tem cachaça, né? Para evitar os gritos, ficava amarrado, para abafar, e não tinha nem janela. A luz vinha por uma clarabóia, para o som não esparramar. Tanto sofrimento que existia antigamente sem anestesia. Então, para falar sobre esse avanço extraordinário da medicina, nós trouxemos aqui o Dr. Sétimo Bosco, que é anestesista, e um anestesista experiente, não é iniciante. Beleza. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Sétimo Bosco Neto, de tradicional família uberamense. Doutor, o que nós leigos precisamos saber sobre anestesia? Anestesia é a arte de tirar dor.
E o que precisa saber hoje é que a anestesia modernizou muito, de 20 anos, 15 anos para cá, a anestesia modernizou, como disse o Dr. Hamid, com muito auxílio da indústria, a indústria eletrônica, a indústria farmacêutica, e hoje a anestesia é muito segura. Para realizar os diversos tipos de anestesia, nós temos drogas, equipamentos muito modernos, nós temos todos os sinais vitais do paciente acompanhados segundo a segundo na sala de cirurgia, e isso traz uma segurança muito grande para o paciente. Sétimo, isso implica que o anestesista não pode sair da sala de cirurgia? Não implica. O anestesista não pode e não deve sair da sala, porque ele, antes de tudo, ele está com o paciente, ele está vistoriando o paciente. O aparelho é só um sinal a mais que ele tem de estar acompanhando e dar as informações que ele precisa. Pois é, mas não acontece às vezes de ter duas salas de cirurgia, um anestesista só fazendo isso? Não. É claro que aqui não ocorre em Uberaba, mas isso já foi relatado. Às vezes, no passado acontecia isso. Hoje a turma que forma, eles já são treinados para isso e ficam alarmados quando ouvem com dessas histórias. Que no interior existe ainda anestesia que faz anestesia simultânea. Como existia no passado, o próprio cirurgião às vezes anestesiava e operava o paciente. A gente sabe disso, inclusive em Uberaba. No começo, quando não existia anestesista, iniciou aqui com o doutor Nilton Camargo, foram o doutor Anis Abdala, foram quem iniciou. Então, antes disso, o próprio cirurgião fazia anestesia e operava. E há um anestesista de plantão, como STEP, como regra 3, por exemplo, durante uma cirurgia? Porque e se o anestesista tiver uma dor de barriga, por exemplo, precisar se ausentar da sala? Hoje a anestesia trabalha em equipe, sempre foi assim, a anestesia trabalha em equipe. E com o volume de cirurgia nos hospitais, nós nunca trabalhamos sozinhos. Trabalhamos sempre em 3, 4 anestesistas, dependendo do número de cirurgias, às vezes até mais. Nessa situação de nós leigos não sabermos nada sobre anestesia, há necessidade de uma conversa prévia do anestesista com o paciente a ser submetido à cirurgia? Claro. Hoje, todos os anestesistas de Uberaba é uma prática hoje muito moderna e o paciente deve passar pelo consultório do anestesista previamente, em cirurgias eletivas. Lógico, cirurgia de urgência não tem tempo para isso. Mas isso além de avaliar melhor o paciente, tem a relação médico-paciente que fica muito facilitada. O paciente fica feliz em conhecer o anestesista dele antes da sala de cirurgia. Até porque o anestesista é a última cara de quem ele vê e antes nem da cirurgia. Sempre vê, né? Porque ele está com gorro, com máscara, o paciente está num momento de muito estresse, ele entra para a sala de cirurgia assim, com adrenalina saindo pelos poros e ele, por mais que ele olhar para uma pessoa, ele não vai identificar ninguém. Então, ele já viu o anestesista dele e isso tem sido muito satisfatório. Wellington, em relação é um pleonasmo aqui, né? Médico-paciente, me vem à mente aqui uma coisa muito importante da homeopatia e por isso que há sucesso em relação ao tratamento, e há sucesso, é a conversa médico-paciente que é demorada, o que não ocorre às vezes na medicina alopática, pela pressa, convênio, não sei o quê. Então, essa é uma vantagem. O Hipócrates já dizia, 3.000 anos atrás, existem muitos doentes e poucas doenças. Então, doenças todos nós podemos ter algum problema psicológico que ser resolvido. Então, essa é a vantagem da homeopatia, da ação placebo. O médico tem ação placebo. Então. Anestesista também, quando ele chega, o paciente sente confiança que é um anestesista competente, sabidamente competente, o resultado da cirurgia, ele vai precisar menos relaxamento do que o outro. Sem dúvida, sem dúvida. E existe algum risco de o efeito da anestesia passar em meio a uma cirurgia? Não. A cirurgia se estende, por exemplo, além do previsto? Não, a anestesia ela está pronta para atender o paciente durante quantas horas for necessário. Nós temos cirurgias que demoram 10, 12 horas. E isso não representa nenhum risco para o paciente? Não,
Não, quer dizer, logicamente que o efeito da droga anestésica, ela tem um efeito benéfico e maléfico. Toda droga tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim? O lado ruim é o excesso de remédio, a agressão aos órgãos, né? Esses medicamentos que nós usamos são metabolizados, tem uma metabolização hepática, e isso vai sofrendo, mas isso com o uso repetitivo das drogas, o excesso de drogas, como o excesso da droga álcool. Também ele agride o organismo. Então, os outros medicamentos têm um efeito semelhante, mas não com 1, 2, 10 anestesias ao longo da vida, né? Então, a capacidade de fazer mal é pequena, mas existe sim. O que mostra para o médico anestesista que o efeito da anestesia está passando? Algum aparelho acusa isso ou é experiência profissional? Nós temos aparelhos hoje, nós temos sinais vitais do paciente. O paciente, quando está sentindo dor, ele tem um aumento de pressão arterial, ele tem aumento da frequência cardíaca e sudorese. São sinais básicos que a gente tem hoje. Com os aparelhos que nós temos hoje os aparelhos que mostram a quantidade de anestésico que está circulando no organismo do paciente, sem que surjam esses sinais vitais, sem que altere os sinais vitais. Antes que altere os sinais vitais, os aparelhos modernos já mostram isso. Antigamente, a gente baseava nesses sinais vitais, com a pressão, frequência cardíaca, sudorese. Mesmo estando inconsciente, o paciente sente dor? O paciente ele sente dor, ele não tem consciência da dor. Então o efeito da anestesia é isso, é botar o cidadão inconsciente, o paciente inconsciente. Isso, e tira a dor também. Nós temos as drogas que são hipnóticos, né, que põem o paciente para dormir, mas que não são anestésicas. E temos as drogas anestésicas, que bloqueiam o estímulo da dor. O sétimo, um outro aspecto, às vezes o paciente sente dor, mas ele não é capaz de expressar. Qual é esse sinal vital? Porque às vezes o paciente está sofrendo, né? Ele está sentindo dor e não consegue falar. Isso acontece? Isso são relatos de indivíduos que voltam da anestesia. Olha, tem alguns casos relatados na literatura de pacientes que sentiram isso. Porque durante a cirurgia a gente usa uma substância que é o relaxamento para dar condições para o cirurgião operar, que é um relaxamento muscular. Às vezes você pega um paciente rígido, forte, musculoso, se ele não tiver um relaxamento muscular, o cirurgião não consegue afastar o abdômen dele, a musculatura abdominal, para adentrar. Então, existem relatos que esses pacientes que estão com esse relaxamento também relaxa outras musculaturas. Principalmente cervicais aqui, né? Que ele não consegue falar, né? Isso, ele sente e não consegue falar. Eu nunca vi isso acontecer, eu já vi relato disso na literatura. Porém, isso é muito difícil, porque, como eu disse, quando isso acontece, o paciente tem sinais, ninguém suporta. Isso que o Dr. Hamid está dizendo no início da anestesia, o sujeito não aguentaria ser cortado assim, sem nenhuma droga. Usavam muito álcool, uísque, embebedava o paciente, aquilo diminuía bastante a dor, porque o álcool é também uma forma de anestesiar. Embriaguez, né? Associado com ácido sulfúrico, né? Isso. Que daí veio o éter, né? Aliás, foi a primeira substância, né? O primeiro anestésico. Inclusive foi na Inglaterra, né? O Priestley, que era um bioquímico, e ele descobriu isso. A partir daí veio essa situação. Mas, Sérgio, outra pergunta aí, por que em alguns tipos de cirurgia, por exemplo, como a cirurgia plástica, porque nós temos visto na imprensa aí, né, Wellington, muitos problemas na cirurgia plástica, há alguma relação, quer dizer, localizada, independente ou não? Ou aí os sinais vitais aí se alteram? Como é que é isso? Não, os sinais vitais sempre se alteram, o corpo sempre acusa. O que acontece muito nessa questão de cirurgia plástica é que a busca pela perfeição da paciente, a exigência que ela faz em cima do próprio cirurgião, e o cirurgião, por sua vez, também querendo agradar o paciente, porque a cirurgia plástica é um paciente rígido, normal, ele não é doente. É uma cirurgia estética. E esse limite entre o bom e o excelente ali, que às vezes dificulta para o cirurgião a hora de parar. Uma lipoaspiração. Agora, acidentes acontecem, mau resultado acontece, tem esses casos também. Que acontece também numa cirurgia comum que não é estética, né? Um mau resultado, uma coisa inesperada.
uma anomalia da anatomia, que o cirurgião às vezes não está esperando aquilo. Então, às vezes acontece um mau resultado da cirurgia. Mas a cirurgia estética eu acho que é mais pela busca. Eu já vi pacientes na sala de cirurgia, antes da gente anestesiar, ela cobrar do cirurgião: doutor, o senhor vai até onde nós combinamos, né? Quer dizer, vai aspirar? Não, eu não posso, eu posso aspirar só isso. Não, mas eu quero que o senhor aspira mais. Então, isso sempre leva um risco maior. Ainda em relação à dor, o paciente está inconsciente sentindo dor. Fica a memória dessa dor ou não? Depende também das drogas. Normalmente não fica, porque as drogas que nós usamos, elas dão amnésia. Então, hoje nós temos drogas excelentes. No passado, pode ser que ficava a lembrança da dor. Anestesia regional, que é aquela anestesia utilizada para cirurgias da parte inferior do corpo, tipo cirurgias ortopédicas de membros, é a RAC ou a peritural, são chamadas de anestesias regionais, a gente sempre cede ao paciente. Tinha um professor meu que dizia: paciente anestesiado é igual ao paciente dormindo, porque às vezes o paciente não tem, a parte motora dele está totalmente bloqueada. Isso é um sinal de que ele não está sentindo dor, que ele não está sentindo aquela parte do corpo, mas ele sente a movimentação. Porque ou o ortopedista ou o obstetra, quando mexe na barriga da paciente, ele sente aquela movimentação e ele associa aquilo com dor. É alarmante você imaginar que alguém está cortando, você é acordado e alguém está cortando sua barriga e você não vai sentir dor. Então, temos que colocar esse paciente para dormir. Aí você põe esse paciente para dormir com sedativo, que produz amnésia também. Então, ele não vai lembrar. Tem pacientes que a gente ceda, de praxe, a gente ceda antes de fazer anestesia, nesses casos. Agora, qual é o segredo dessa droga funcionar em relação à amnésia apenas para aquele momento da cirurgia? De não haver risco de o paciente se esquecer de outras coisas, por exemplo, que tenham acontecido antes? Perda da memória? Não, não, isso não existe. A droga tem um efeito, às vezes algumas drogas, imediatamente antes da aplicação e imediatamente posterior à aplicação. Ela não tem um efeito duradouro. Então, quando eu faço um sedativo no paciente, que eu vou fazer uma anestesia regional, a RAC. Há um bloqueio para aquele momento? Há um bloqueio para aquele momento. Não a partir daquele momento. Pega imediatamente antes da injeção, questão de minutos, e posteriormente também um pouco mais prolongado, mas também não é muito. Doutor, eu fico imaginando aqui que essas drogas devem ser pesadíssimas, né, Sem dúvida. Pelo efeito que causam. No serviço público, nós temos a mesma droga utilizada no particular para uma cirurgia? Olha... Ou temos risco aí de produtos do Paraguai nesse contexto aí? Tanto num local quanto no outro? As drogas, a gente fica alarmado com as diferenças de preços de um laboratório para outro. Sim, de R$10 para R$100, o mesmo medicamento, na mesma quantidade, as diferenças são muito gritantes. Como o Dr. Hamid disse, existe o laboratório genérico e existe o similar. Os hospitais, lógico que administrando a questão financeira, eles fazem cotação da droga do laboratório para comprar o medicamento. Quando aquilo chega na nossa mão, a gente usa no centro cirúrgico. Logicamente, isso é feito assim, quase que de comum acordo com os médicos. Quando chega, eu não conheço a droga, a gente imediatamente solicita ao departamento de compra do hospital para que não compre mais aquele medicamento, porque aquele medicamento não tem um efeito desejado. Sérgio, mas e o paciente que já foi feita anestesia com ele e que não se sabia disso? E não é uma situação grave? Nesses casos em que usa-se o similar? E eu até acrescentaria, nós temos lá disponível a droga cujo efeito se conhece, mas que é mais cara. Ela está lá disponível para que, se a outra não funcionar, ela ser administrada no paciente? Os hospitais sempre trabalham com 2, 3 tipos de medicamento, da mesmo medicamento, 2, 3 laboratórios. Agora, a situação financeira da saúde, e principalmente a pública, faz com que sempre busque a economia. A economia. Sempre busca economia. Sérgio, desculpe interrompê-lo, mas você acha que também na medicina privada, convênio, por exemplo, isso pode acontecer? Sem dúvida. Eu acho que a busca pela economia é incessante, né? Nós estamos sempre buscando. Agora, a gente tem que ter o cuidado para
para que isso não busque só preço. Nós temos que aliar o preço à qualidade, porque esses medicamentos são autorizados pela Anvisa. E, de forma alguma, a gente vai usar, pelo menos até onde eu sei, a gente vai usar algum medicamento que não seja autorizado pela Anvisa. Os convênios de saúde hoje passam por dificuldades, então, por isso, eu acho que eles também, como os hospitais, estão procurando a economia para sobrevivência do plano de saúde e a sobrevivência do próprio médico, da própria medicina, porque nós dependemos disso, e do próprio paciente. Então, é uma ação conjunta, a gente procurar o que é melhor e mais econômico para todo mundo. E o paciente tem o direito de escolher o seu anestesista, independentemente do cirurgião? Claro. Se o anestesista da minha confiança for, de certa forma, adversário, inimigo, seja lá o que for, do cirurgião, ainda assim é um direito meu de eu quero esse anestesista. Perfeitamente. É possível e é um direito do paciente escolher a equipe médica que vai tratar dele, inclusive o anestesista. Hoje em Uberaba não existe, nós tentamos, eu particularmente tentei muito isso com os colegas cirurgiões, de fazer virar uma rotina a consulta pré-anestésica. Hoje, em torno de 20% dos pacientes, talvez menos, de cirurgias eletivas passam pelo consultório do anestesista. Nós temos esse índice em algumas cidades de 90% dos pacientes que vão para a cirurgia eletiva passam pelo consultório. Mas isso decorre do quê? Por que esse baixo índice em Uberaba? Porque, falta de consciência, falta de informação? Eu acho que falta de informação, eu trabalhei muito em cima disso, cheguei a distribuir folder, panfleto na sala de consultórios para que o paciente mesmo solicita do cirurgião dele a presença no consultório do anestesista. Isso é de fundamental importância que o paciente passe pelo consultório do anestesista antes da cirurgia. Essa conversa prévia pode evitar problemas durante a cirurgia. Você faz uma análise do paciente, um exame detalhado e mais, você vai baratear o custo daquela medicina para o próprio paciente, se for um paciente particular, ou para o convênio dele. Agora, o serviço público permite que isso aconteça? O cidadão que vai se operar no hospital escola, por exemplo. Sem dúvida. O hospital escola permite que ele entre em contato com o anestesista? Sem dúvida. Para essa consulta prévia? Dentro do hospital escola existe a consulta pré-anestésica no ambulatório e todos os pacientes vão para a consulta pré-anestésica. Aliás, isso é um protocolo, viu, Edson? Isso é até obrigatório quando o paciente não pode ir ao médico, é o médico ir ao hospital, visitá-lo antes, né, e fazer essa investigação. Isso é extremamente importante. Agora, cumpre-se esse protocolo, professor? Os hospitais de excelência, as ilhas de excelência da medicina, eles cumprem esse protocolo. Porque o anestesista, não existe ninguém melhor nem pior no caso, mas é uma peça-chave no ato operatório. Quer dizer, essa história mal feita, o indivíduo pode ter uma alergia ou qualquer outra doença que impede a ação do anestésico, por exemplo, insuficiência hepática, que o remédio não é metabolizado, o anestésico, né? E a necessidade de uma concentração pequena, quantidade que não funciona, né? Então, é extremamente importante esse levantamento da história, né? Conversar com o paciente. O choque anafilático pode ser prevenido com essa consulta prévia? Claro, ele pode ser prevenido, como todas as doenças. Agora, nem sempre, às vezes, o paciente tem essa informação. Mas hoje, com a divulgação, com o apoio da mídia, o paciente, hoje ele está muito informado, com o apoio da internet. O paciente chega no consultório falando, eu tenho alergia a isso, ele chega escrito, eu tenho alergia a isso, aquilo. Aí você já começa a suspeitar de outras. Normalmente, alergias nunca que vêm sozinhas, sempre vem acompanhado de outros. Ele é alérgico a algum determinado produto, tem alergia a medicamentos. Então, o anestesista já fica preparado para o eventual problema que tiver. E aí ele tem condição de tirar o paciente ali. Dentro da sala de cirurgia, num hospital com estrutura boa, ele tem condição de, perfeitamente, aquilo não se transformar num problema maior. A anestesia só pode ser aplicada pelo especialista? Somente pelo especialista. E nos gabinetes dentários? É uma anestesia local, né? Como anestesia local também nos hospitais, ela é aplicada pelo plantonista do pronto atendimento, que faz uma sutura, um paciente que cortou, ele faz uma infiltração local
como a quantidade de anestésica é muito pequena. Isso é legal ou é o jeitinho brasileiro? Não, hoje isso é legal. Isso é legal. Esse tipo de anestesia é legal. Embora a gente vê, em alguns casos, paciente tem problema mesmo em pronto atendimento, como a gente vê em consultórios odontológicos. Pois é, Sétimo, esse aqui é o problema. Né? Tem 2 casos, mas são 2 vidas. Por exemplo, na Inglaterra, não vamos fazer essa comparação, é claro. Na Inglaterra, precisa que a enfermeira, o indivíduo que ajuda, que ele saiba fazer reanimação. E a mesma coisa no pronto-socorro. Porque até pegar o aparelho lá em cima, correr atrás disso, o sujeito morreu. Será que não seria o ideal também que tivesse um anestesista de plantão? Ideal. O ideal seria isso. Eu acho que a gente vai caminhar para isso. Eu acho que com o passar dos anos já vai caminhar. É aquela história do jogador de futebol que tem uma parada jogando bola e não tem o desfibrilador no campo. Quer dizer, isso é um absurdo, né? A gente sabe que isso nos países desenvolvidos, isso existe nos metrôs, existe nos lugares públicos, o desfibrilador ali para ser usado. Mas nós estamos num país em desenvolvimento, crescendo, se reestruturando, se organizando. Na área de saúde, a gente tem visto muito isso. Brigas de governo com planos de saúde para ver quem que vai atender, de quem que é a responsabilidade de curar e tratar do doente, se é o médico. Hoje o médico é o pai do problema. Ele banca, ele atende o paciente muitas vezes praticamente de graça. Porque o paciente não tem um plano de saúde, ele cai no hospital, ele é uma cirurgia de urgência, ele tem que ser atendido. Não importa a hora, a gente vai lá, atende, muitas vezes sem receber. E mesmo os pacientes que têm plano de saúde, hoje a quantidade de brasileiros que têm plano de saúde, nós temos 55 milhões de brasileiros que têm algum tipo de plano de saúde. Mas também, o Sétimo, esses planos de saúde, você acha que a medicina é de excelência? Eu acho que ela pode melhorar. Ou seria uma segunda saúde pública, quer dizer, um pouquinho melhor? Não. Seria uma segunda categoria? Já que a saúde pública deve ser terceira ou quarta. Né? Não precisa nem ter a segunda e terceira, a pública já é a quarta. Eu acho que devia existir apenas um tipo de medicina. Sem dúvida. A medicina de excelência para todo mundo. Agora, doutor Sétimo e professor Hamid, essa questão da qualidade na saúde pública depende exclusivamente de estrutura? O profissional não faz a diferença nessas coisas mais elementares, da consulta simples, do atendimento a uma gripe? Eu acho que poderia. Para mim, em condições de medicina de pouca complexidade, qualquer médico bem informado, ele daria conta de resolver a situação. Mas o problema ele reside no tempo que ele tem que atender. Porque medicina não é igual comprar sabonete no mercado. Ela precisa ser, mesmo essa fácil, ela precisa ter, o indivíduo tem competência, quer dizer, conhecer bastante a medicina. Não precisa ser um grande especialista, porque para diagnosticar a gripe, até as avós diagnosticavam gripe, sarampo, varicela primeiro. Só que ele tem que fazer... E medicavam, né, professor? Tinha uns chazinhos e tal, né, os placebo, né, para funcionar. Então, eu acho que você perguntou, a minha parte eu vou responder. Medicina é o binômio conhecimento médico e infraestrutura. Porque não adianta dar um Boeing para o indivíduo pilotar se ele não sabe pilotar um teco-teco. Não pode. Então tem que ter infraestrutura. E isso não existe infraestrutura no Brasil. Mesmo com esses planos, né, que foram usados para suprir essa deficiência da medicina pública. Também é segunda categoria ou terceira. Tanto por exemplo, os hospitais de excelência não atendem os planos de saúde. Ou aqueles melhores só, né? Eu não sei como é que é isso, né? Sem dúvida. Então, os hospitais de excelência não atendem, porque os convênios pagam pouco para os hospitais e para os médicos. Então, o hospital de excelência, ele não vai fazer uma medicina de boa qualidade com aquele valor. Então, ele não atende. Isso pode ser revertido? Pode ser revertido. Você acha que pode mesmo? Pode. O que você acha, velho? Você acha que pode? Professor, eu acredito na reencarnação. Então, pode ser que
em algumas vidas aí pela frente eu veja isso. Esperamos que... A gente respeita a opinião de todos, mas pessoalmente não acredito. Porque acho que falta muito de disposição também. Né? Não é só a questão de falta de estrutura. Falta disposição de resolver o problema. Né? Claro que nós não esperamos aqui que 100% das pessoas que precisam do serviço público tenham um serviço de qualidade, a tempo e a hora. Mas é preciso que seja a maioria atendida e não a minoria. Né? Porque as famílias humildes, a mãe, por exemplo, tem que botar um filho nas costas e sair fazendo peregrinação por aí. Né? E quando consegue a consulta, não tem o dinheiro para comprar o remédio. Difícil. Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos a instantes. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Ponto de Vista está de volta e a Marizinha Alonso, que foi daquele problema de ontem com o Codal, da falta de água lá no prédio em que ela mora, ligou aqui para nós dizendo o seguinte, que pede desculpas de público ao Codal e em especial José Luiz pelo engano cometido. Isso em face dos comentários que ela fez aqui no programa ontem. Ficou comprovado que a falta de água no prédio não era culpa do Codal, mas sim do síndico do prédio e por uma casualidade, vamos assim dizer, ele instalou um equipamento lá que acabou emperrando e obstruindo a passagem de água para dentro do prédio. Resolvido o problema, isso é que importa. Não é isso, professor? É isso. Doutor Sétimo, durante uma cirurgia, todas as pessoas que estão lá como profissionais trabalhando, o cirurgião, o anestesista, as enfermeiras, esse pessoal fica com o celular ligado ou é obrigado a desligar o celular? Não, não é obrigado a desligar. Uma boa parte desliga, outros profissionais, às vezes na espera de um paciente grave que está internado em outro hospital, ele mantém o telefone ligado. E aí tem a enfermeira da sala para atender e passar as informações. Isso não deixa de ser prejudicial, porque quando o cirurgião é solicitado pela enfermeira dizendo a ele que o outro hospital está procurando, aquilo não deixa de tirar o foco dele ali por aquele momento. Eu acrescentaria, o celular não interfere nos equipamentos, já que é uma onda eletromagnética? Não, eu não tenho, na literatura eu não tenho visto disso, porque nada. São aparelhos eletrônicos, aparelho né? eletrônico. Pois existe essa possibilidade aí, isso aí é coisa séria, né? O pessoal fala que celular derruba avião, né? Justamente. Mas eu nunca vi na anestesia, nos aparelhos. Os aparelhos mais sofisticados dentro da sala de cirurgia hoje são os aparelhos de anestesia. Eu nunca vi nenhuma interferência. Existe interferência, às vezes, dependendo do aterramento feito, interferência com o bisturi elétrico, que é utilizado para cauterização de algum vaso sangrando. Às vezes, se o aterramento não estiver bem feito, ele pode interferir no equipamento. E o senhor já assistiu em algum momento alguém atender o celular ou do anestesista ou do cirurgião e falar, é a sua mulher, quer falar urgente com você? E aí, o senhor já assistiu essa cena? Acontece às vezes, mas ele nunca quer atender. E aí, o que é mais importante, a mulher ou o paciente? É lógico, é o paciente. É o paciente. Olha lá, hein? É o paciente. Normalmente o cirurgião nunca, ele está paramentado, está com a roupa estéril, ele não pode pôr a mão a não ser no material cirúrgico. Então ele nunca que atende. Ele sempre transmite um recado para a enfermeira que está com o celular dele. Ó, disse que eu estou terminando, que daqui 15 minutos eu retorno, ou passo alguma informação, medica o paciente com isso e com aquilo até eu chegar, ou pede para um colega atender. Quer dizer, ele passa algum tipo de informação para a enfermeira, para ele continuar o trabalho que ele está fazendo ali no momento. O senhor já vivenciou alguma situação de crise dentro de uma sala cirúrgica? Que tipo de crise? Surgiu um problema. É questão de adotar uma medida imediata ou o paciente morre? Sim, várias vezes acontece isso. A gente tem que tomar atitudes imediatas. Às vezes uma cirurgia, mesmo uma cirurgia, isso acontece muito quando é cirurgia de urgência. Mas acontece, às vezes, em cirurgia letiva. Um fato inesperado, você tem que tomar uma atitude que não está no seu programa. Porque quando é uma coisa programada, você vai caminhando conforme o seu dia a dia, a sua experiência. Mas tem hora que surgem fatos inesperados e que você tem que chamar o cirurgião ou, às vezes, até recorrer a colegas que não estão na sala, que estão no hospital, mas não estão na sala de cirurgia. Um especialista da área.
chama, pede uma opinião, discute o que nós podemos fazer e resolve o problema do paciente. O sétimo, qual que é mais perigoso? Intubar, quer dizer, começar o ato anestésico, ou quando extuba? Por que a extubação é pior? E o sujeito pode não voltar? Isso é como subir e descer um avião. Né? Os piores momentos da anestesia é no início da anestesia, quando você vai, que a gente chama de indução da anestesia. A gente, então, passa um tubo nas vias aéreas do paciente para que ele fique conectado no aparelho de anestesia. Porque, nesse momento, quem respira para o paciente é o aparelho. A parte ventilatória do paciente está todinha bloqueada. Então, nesse momento, o paciente é a hora que, às vezes, a gente pega nos casos mais frequentes, nos pacientes de urgência, o paciente chega no hospital politraumatizado, estômago cheio, estava bebendo, estava numa festa, num churrasco. Na hora que você induz, que você relaxa o paciente para passar esse tubo, o paciente vomita ou tem uma regurgitação de alimento e aquilo vem pelo estômago e vai para o pulmão. E na hora também, então é um alívio muito grande do anestesista quando ele intuba o paciente rapidamente, que ele garantiu as vias aéreas do paciente. Do momento que ele passou o tubo, nada mais vai entrar ali, a não ser aquele tubo. E há algum perigo na hora de passar o tubo, esse tubo ir para o esôfago em vez de pulmão? Acontece. Por isso que o anestesista tem que ser um indivíduo experiente, porque isso já aconteceu, inclusive, né, na literatura. Já aconteceu. É comum acontecer. Tem alguns pacientes que são mais difíceis de intubar. Toda anestesia geral, ela significa que o paciente está intubado. Esse difícil é o pescoço curto? Pescoço curto, aquele queixo retraído. Então, na experiência do anestesista, quando ele olha para o paciente, ele já sabe, esse paciente vai ser um paciente difícil. Então, é a grande vantagem da consulta também. Ele já analisa o paciente, ele vê e já se prepara para aquilo. Tem alguns pacientes que a gente tem que chamar o pessoal do tórax, cirurgião de tórax, já para passar o fibroscópio e ajudar na intubação. Então, você se prepara. A grande vantagem da consulta é ver esses detalhes do paciente que vão facilitar para a gente. Agora, me diga uma coisa, com as pessoas já conscientizadas dos seus direitos, sempre procurando o Ministério Público, a Justiça em função de erro médico ou presunção de erro médico durante um procedimento, como é o ânimo de um cirurgião, de um anestesista, dentro de uma sala de cirurgia, num momento de crise, em que ele precisa tomar uma decisão, que foge aos padrões? É aí que entra a experiência do profissional, né? A calma, aquela tranquilidade para resolver e tomar a melhor decisão e seguir o caminho melhor. Por isso que, normalmente, os médicos não gostam de se envolver com os parentes, familiares, pai, irmãos, anestesiar ou operar, porque a gente fica emocionalmente envolvido. Então, numa hora de uma urgência, que você precisa estar muito tranquilo para tomar a decisão e agir rápido, você é envolvido emocionalmente, você não toma essa decisão rápido. Normalmente, quando são outros terceiros, você tem a facilidade de pensar rápido e agir. Nós temos uma pergunta aqui da Vicenza, pede para comentar sobre o choque anafilático, que é tão comum em cirurgias. É tão comum? Não é tão comum. Eu, para te falar a verdade, eu tenho 30 anos de anestesia e eu nunca tive um choque anafilático. Então, é muito raro. O choque anafilático Por isso que viram notícia nacional, um choque anafilático. Acontece que um caso mal sucedido, ele estatisticamente, um caso mal sucedido, ele é repassado para 10 pessoas, né? Enquanto que um caso bem sucedido, ele é passado somente para 3 pessoas. Um caso desse, um problema que tem numa cirurgia estética, que a gente vê uma briga de cirurgiões dentro de sala de cirurgia, como aconteceu no sul do país, quer dizer, isso tem uma repercussão muito grande. Essas repercussões negativas são muito maiores que as positivas. Não é raro, é raro isso, o choque anafilático, não é comum. Nós estávamos falando aqui logo no comecinho da necessidade da entrevista prévia do paciente com o anestesista, mas o senhor mesmo se lembrou aqui dos casos de urgência. Aliás, eu sempre me confundo em relação a urgência e emergência. O sujeito chegou lá no pronto-socorro arrebentado. Não tem como ter uma entrevista prévia. Uma emergência. É uma emergência. Essa é a emergência. Emergência no risco de vida é emergência. E na urgência? Urgência é dor, né? Coisa de... Pode esperar um pouquinho. Dá para esperar. Um pouquinho. Qual é o procedimento
do anestesista numa situação como essa? Olha, ele não conhece o paciente, nunca viu, o jeito chega arrebentado lá no pronto-socorro. Ele corre um risco adicional, o anestesista? Claro que corre. Embora a prática e a experiência do anestesista, enquanto está se preparando o paciente para iniciar uma cirurgia no centro cirúrgico, isso eu estou falando em questões de minutos. Você não inicia uma anestesia sem ter uma veia pega, um acesso venoso, porque todas as drogas são feitas pela via venosa. Então, enquanto a enfermeira está pegando uma veia, puncionando, você está preparando as drogas e conversando com o paciente. Muitas vezes o paciente sobe para a sala de cirurgia, dependendo da gravidade e a emergência, o paciente sobe sem nome. Quer dizer, do jeito que o resgate ou a ambulância deixa ele na porta do hospital, o próprio plantonista, vendo aquela gravidade, já encaminha direto para o centro cirúrgico. Não tem tempo para ficar nome de pai, nome de mãe, nome, endereço, não existe, já sobe. E você chega no centro cirúrgico, às vezes, como é que é o seu nome, quantos anos você tem, aquelas informações básicas. Você toma algum remédio, você tem alergia a algum remédio. Enquanto isso, a enfermeira está funcionando a vez, você está preparando as drogas e já inicia o processo rapidamente. Doutor Sétimo, eu conversei com o doutor Eduardo Cremo, aliás, ele esteve aqui nesse programa, convite nosso do professor Hamid, e ele é defensor da criação de um hospital de trauma em Uberaba. Segundo ele, pessoas morrem ou ficam mutiladas por falta de um atendimento preciso, né, na questão de trauma, vítimas de acidente de trânsito, quedas e tudo mais. Qual a opinião do senhor como anestesista? Eu acho que é importante. Essa especialização, ela vem só beneficiar. Quando surgiu essas viaturas do resgate em Uberaba, eu não lembro precisamente quando foi, mas isso melhorou muito e salvou, e vem salvando muitas vidas. Foi na década de 90, né? Então, de lá para cá, esse pessoal, com todas as dificuldades, outro dia eu conversei com uma pessoa dentro do resgate e ele falou para mim que não tinha um analgésico sequer dentro do resgate do caminhão. Então, mas o esforço desse pessoal é muito grande, eles são treinados, eles dedicam e eles têm salvado muitas vidas. Aliás, parece que os bombeiros têm uma formação melhor do que muitas pessoas da área de saúde para essas situações, né? Para a área de emergência, sim, eles são treinados para isso, né? Então, eles têm ajudado muito nisso. Então, eu acho que o hospital de trauma também vai ajudar. Porque hoje as universidades elas têm uma tendência a voltar com médico generalista. E a gente vê que nessas horas precisa de muita habilidade e muita experiência para você salvar um doente naquela hora de emergência, um trauma. Professor Hamid, nós temos aqui uma pergunta para o senhor. Se o exame de tireoide der alterado, pode ocorrer dor nas juntas? Pode. Se for hipotireoidismo, pode começar com dor articular, dor muscular, cansaço. É possível, sim. Agora, aproveitando a pergunta, nem sempre um exame alterado significa que tem hipotireoidismo. Traduzindo, é preciso ver o diagnóstico diferencial aí, né? Se realmente é hipotireoidismo clínico, porque às vezes é só de exame e o indivíduo tem uma outra doença. Então aí entra história, exame físico, etc. Professor Hamid, muito obrigado. Sempre até a próxima quinta, né? Se Deus quiser. Doutor Sétimo, muito obrigado pelos esclarecimentos do senhor. Há alguma coisa que o senhor queira dizer diretamente para o nosso telespectador? Eu queria dizer que a medicina evoluiu muito, vem melhorando, e isso exige uma ação conjunta da classe com o governo para que isso melhore. A gente tem passado por dificuldades muito grandes. Eu acho que o médico, como o governo não tem condições de dar uma assistência à saúde para a população digna, a medicina privada está fazendo isso. Então, é o serviço que os planos de saúde têm feito. Como eu disse agora mesmo, 55 milhões de brasileiros usam o plano de saúde, que pela Constituição é um dever do Estado. Então, eu acho que tem que existir um equilíbrio, tem que existir uma ação conjunta do governo e medicina privada para que melhore isso. E você acha que existe? Não, não existe. O governo, na ânsia de buscar verbas, cada dia ele vem apertando mais os planos de saúde. As Unimedes, que hoje são o maior plano, a Unimed no Brasil, é o maior plano de saúde que existe.
atende 20 milhões de brasileiros no Brasil todo. E eles estão sacrificados, porque fica espremido entre o usuário e entre os hospitais, os médicos, as clínicas, então, e o governo, principalmente, que é quem arrocha mais, querendo impostos com a cooperativa. E esses planos de saúde, eles estão fazendo, como eu disse, fazendo o que o governo devia fazer. Então, acho que devia ter uma atenção ou perceber isso, que esse pessoal está ajudando o governo, fazendo uma função que era dele. Ok, muito obrigado. A todos vocês que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência. Amanhã, sexta-feira, nós vamos conversar aqui com o coordenador geral do PROCON. Está chegando aí o Dia do Consumidor, que aliás é todo dia, né? Porque sem o consumidor, a economia não roda. E lembrando mais uma vez que domingo é dia da Feira de Doces e Artesanatos lá em Santa Rosa, das 8 às 18 horas. Se você quiser maiores informações sobre a feira, ligue para 96658084 e fale com a Solange. Até amanhã, se Deus assim o permitir. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.